Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast De Frente Comigo. É um prazer e uma satisfação incrível estar com vocês aqui. Olha, eu quero agradecer muitas pessoas que têm me acompanhado, têm curtido os nossos vídeos, inclusive têm compartilhado, viu? Vejo muitas pessoas compartilhando os cortes, compartilhando os nossos conteúdos. É isso que eu preciso, viu? Eu preciso dessa interação, dessa participação, porque esse é o interesse aqui, ó. Trazer convidados que você goste, trazer conteúdo que te motive a compartilhar o vídeo lá no grupo de família. Então, muito obrigado. E para você que está nos assistindo agora e ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, meu filho, se inscreva no nosso canal, participe dessa comunidade que traz conteúdo, informação, histórias de vida. Você vai gostar de muita coisa boa que a gente tem falado e mostrado, muitas pessoas que estão aqui de frente comigo. Então, dê o seu like, faça todo esse papel aí que a gente tem que pedir no início do vídeo, que é normal, né? Feito tudo isso, tudo certo? Então se prepare, porque a partir de agora é de frente comigo. E de frente comigo está um mistério que todos da comunidade, toda a sociedade quer saber. Você já ouviu falar em maçom? Em maçonaria? Acredito que sim. E assim como eu, cresceu sendo influenciado por opiniões que a maçonaria tem algo diferente. Por que aquele povo se reúne? Por que aquele templo tá todo fechado, não tem janela? O que será que está acontecendo aí? Pois é, pensando em todos esses mistérios, em todas essas curiosidades, para você que tem curiosidade para saber o que de fato é a maçonaria, fique comigo, porque de frente comigo está ele, Rodrigo dos Anjos, grão-mestre da maçonaria. Um prazer ter você aqui, Rodrigo. Prazer é meu, Pablo. Te agradeço pelo convite, uma honra ter sido lembrado por você para estar aqui para a gente falar um pouquinho do que é a maçonaria, para esclarecer um pouco das dúvidas que as pessoas têm, das muitas dúvidas que eu acredito que todos tenham. E estamos aqui à disposição de todos vocês. Fico muito feliz por você ter aceitado o convite, porque, como você disse, vai falar um pouquinho, eu vou espremer, talvez você vai falar até mais do que você imagina. Porque é um tema que causa curiosidade, é um tema que o povo quer saber. Muitas pessoas me mandaram lá no meu Instagram: ô Pablo, já pensou em levar um maçom? Eu já ouvi falar isso, eu já ouvi falar aquilo. Então, hoje eu tenho muitas perguntas do povo. Então se prepare, se sair besteira aqui, repara não, porque é como vocês mesmos dizem, né? Como é que é a nomenclatura? Profano, no bom sentido, né? Nós somos leigos no assunto, então queremos saber. Bom, mas antes da gente iniciar esse bate-papo, Rodrigo, eu queria saber um pouco mais sobre você, que todo personagem que chega aqui, poxa vida, o cara é um grão-mestre da maçonaria, é um cargo muito importante, mas quem de fato é Rodrigo dos Anjos? Aliás, Rodrigo Otávio dos Anjos, não é isso? Isso aí. Bom, vamos lá. Primeiro, antes de falar de quem é o Rodrigo, eu acho que é importante a gente esclarecer uma questão assim. O grão-mestre da maçonaria, na verdade, existem 3 vertentes regulares da maçonaria no Brasil. Certo. Eu sou o grão-mestre de uma dessas vertentes, da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais. Então, em Minas Gerais, nós temos 3 grão-mestres. Eu sou um deles. Cada estado brasileiro, cada unidade da federação tem os seus 3 grão-mestres. Mas, bom, vindo agora, quem é o Rodrigo dos Anjos? O Rodrigo é um cara simples, um cara família, comum, como qualquer outra pessoa. Não tem nada de especial. Simplesmente sou um arquiteto, já mais de 30 anos de profissão, e há mais de 30 anos também dentro da família maçônica, dentro da estrutura da maçonaria, mas alguém que caiu ali meio que de paraquedas, sem ter outro maçom na família. Olha só, hein? Alguém que foi convidado por um amigo da minha mãe, algo que assim, alguém que eu mesmo tinha muito pouco contato. E a partir daí fui construindo uma história, construindo uma trajetória dentro da maçonaria, dentro da instituição, e hoje estou aqui liderando quase 12 mil maçons no estado de Minas Gerais. Vida, muita gente. Ó, tem muita curiosidade ainda que eu vou espremer, né, agora feita a sua apresentação, mas antes eu preciso dar um recado rapidinho, segura aí. Coloca pra mim aqui, ó, presta atenção. Você sabe que esse podcast tá rolando, tá bombando, tem muitas histórias toda semana, né? Mas ele só é possível, claro, graças aos nossos patrocinadores. E eu começo agradecendo nosso querido Fernandinho.
Fernandinho da Divina Esfirra, tá sempre com a gente aí. Alô, Fernando, obrigado pela parceria de sempre, viu? Pra você que acompanha, a Divina Esfirra é patrocinadora aqui do nosso podcast, é a melhor esfirra do mundo, tá bom? Então, se você não conhece, conheça, tem no Sagrada Família, tem ali na Rua Jacuí, tem lá no Sion, né? Tem no Sion também, ou seja, tem Divina Esfirra por todo canto. Anota aí, Divina Esfirra, vai no Instagram e conheça. Ela é exageradamente deliciosa. Eu também quero agradecer a nossa parceria com a Clínica da Cidade, Unidade Venda Nova, viu? Alô, Thaís, obrigado pela parceria. Para você que ainda não conhece a Clínica da Cidade, Unidade Venda Nova, ela fica ali, ó, na Rua Santa Cruz, bem do lado ali da Praça dos Taxistas, ali no miolo, ali no centrão de Venda Nova. Tem a regional da prefeitura, um pouquinho do lado de cá, você tem a Clínica da Cidade, Unidade Venda Nova, ó. Tem ônibus na porta, tem estacionamento próximo e o melhor de tudo, tá? Consultas e exames, tá bem acessíveis para você realizar a consulta da sua família inteira. Eu mesmo trato lá, é super simples e rápido. Agendamento pelo site, pelo WhatsApp ou por telefone, é simples demais. Não fica perdendo tempo demais. Às vezes você pede uma consulta para sua mãe lá no SUS, demora. E por questão de mixaria você não tem oportunidade. Vai lá, meu filho. Clínica da Cidade, Unidade Venda Nova. E para fechar aqui, quero agradecer o Luiz Nayara, lá da Consultoria Pampulha. Presta atenção, gente. A Consultoria Pampulha tem soluções para você que tem problema aí com taxa abusiva. Taxa abusiva, é normal o financiamento. Quer dar uma olhada no seu financiamento? Busque a apreensão do seu veículo. Presta bem atenção. São condições que você, se você ainda não passou por isso, você vai passar. E às vezes está passando e não sabe. Você quer entender melhor seu financiamento, quer resolver uma busca e apreensão, porque às vezes o banco que ele faz? Ele realiza uma busca e apreensão de forma ilegal. E aí você tem seu bem, às vezes passamos por momentos difíceis na vida, é normal atrasar uma parcela, embolar uma e outra, mas tudo tem negociação e às vezes de forma ilegal você perde o seu bem aí e as coisas só pioram dali pra frente. Procure a Pampulha Consultoria, tire todas as suas dúvidas e não deixe seu bem ir embora assim por questões ilegais. Valeu, Luiz, obrigado pela parceria e pelo apoio. Agora volta pra cá, meu filho, que o papo aqui, a estrela é nosso querido Rodrigo, vou dizer assim. Rodrigo, o povo já quer saber o que é de fato maçonaria. Antes que eu comece a falar o que eu já sei aqui, que com certeza não é a verdade, né? Me explica aí. Bom, Pablo, acho que eu posso dizer para você e para todo o público que, assim, existem várias e várias definições, várias formas possíveis de se conceituar a maçonaria. Inclusive, se a gente for na internet, uma navegada rápida lá, 5 minutos na internet, nós vamos achar vários e vários conceitos diferentes. Isso. Alguns até bem coerentes, outros são tão absurdos que é melhor assim, esquece, larga pra lá que não tem nada disso. Mas acho que o conceito que eu tenho pra mim, que eu carrego comigo como talvez o mais preciso, mais completo do que é a maçonaria, é uma instituição que busca melhorar a humanidade através do aperfeiçoamento do homem. Porque, claro que assim, isso pode soar meio utópico, né? Fala assim, quero melhorar o mundo, melhorar a humanidade como um todo. Claro que eu sozinho não vou conseguir mudar a humanidade. Você sozinho não consegue mudar a humanidade. Mas nós dois juntos já conseguimos influenciar uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa influencia mais uma, e isso vai criando um círculo virtuoso e que um dia a gente consegue o melhoramento da humanidade como um todo. Agora, é interessante você falar que assim, os conceitos que a gente tem de maçonaria, por mais que sejam, ninguém define, porque eu cresci ouvindo, maçonaria tem uma cabeça de bode enterrada, os caras entram ali, você tem um caixão na entrada. São conceitos que foram trazidos do passado, talvez até para afastar essas pessoas desse núcleo, desse grupo que, como você mesmo apresentou, tem uma intenção boa. Seria isso? Eu acho que de certa forma sim, muito disso a gente pode atribuir aos próprios maçons do passado mesmo, que criavam meio que uma aura de mistério em torno da maçonaria. É possível que em um determinado momento, em alguma época, isso possa ter sido necessário, até para autopreservação. Hoje não faz o menor sentido. Mas ainda assim é um grupo secreto, não? É fechado, é restrito, é mais discreto do que secreto. Mas num determinado momento histórico, isso sim, foi necessário se fechar mesmo como uma forma de se preservar, de se proteger.
E aí foram criados uma série de mitos que hoje eu acredito que sejam mais prejudiciais do que benéficos. Então eu acho que é meio isso mesmo. Existem esses mitos? Sim, existem. São reais? Não. Então não vai ter cabeça de bode? Não. Meu Deus do céu, sério? A gente até Eu cresci a vida inteira pensando que esse bode tá lá no centro do templo, não tem isso não? A gente até vê, em alguns lugares, pasme, a gente até vê algumas cabeças de bode exibidas aqui e ali, mas acho que muito em torno dessa cultura que foi criada em torno da figura do bode. Mas o bode na maçonaria... pra gerar mais mistério, talvez, sim, não é isso? Sim. Mas hoje, o bode na maçonaria, o bode não tem qualquer relação com a maçonaria. É mais uma lenda que foi criada e que foi ganhando corpo, mas que não tem fundamento, não. Mas ainda assim, os frequentadores, eles se mantêm discretos, como você disse, não seria secreto. Isso. O maçom não sai falando pro outro que é maçom. Dificilmente, eu mesmo... né? Não faço ideia. Se eu te visse na rua, talvez pelo broche, eu poderia imaginar. Mas eu as pessoas não saem dizendo, olha, eu sou maçom, opa, sou maçom, como é que tá? Não fala, né? Não faz sentido, não precisa, né? Em algumas épocas, e até hoje em algumas localidades, em alguns países especificamente, existe uma questão um pouco mais complicada, um pouco mais complexa em torno disso, e que faz com que eles realmente sejam muito reservados. Os maçons sejam muito reservados. E às vezes, mesmo quando perguntados, você é maçom? Desconversa, muda de assunto, para escorregar e não chegar nisso. Mas hoje, de um modo geral, a coisa está muito mais tranquila. Lógico que não é escancarado, como você disse. Eu não vou sair na rua gritando aos quatro ventos. Eu sou maçom. Mas, se perguntado, você é maçom? Sim, sou, com muito orgulho. Pois mas você fez uma coisa interessante. Você me falou uma informação. Eu tenho um grande amigo, mando um grande abraço pra ele aqui, o amigo Guedes. Um grupo de jornalistas, né? Eu trabalhava para uma assessoria no passado e nós suspeitamos que ele pudesse ser maçom. E aí começou aquele burburinho ali, ó. Ah, o fulano é maçom, é maçom. E a gente perguntava, nada dele falava. Ele usava um anel, eu falei, aquele anel. Outro dia tava com uma luva, isso é luva, tem alguma coisa. E aí nós fomos para Uberaba juntos. E aí na viagem a gente perguntando assim, fala pra gente, rapaz, você é maçom? Como é que faz pra pessoa saber que a outra é maçom? E ele falou assim, ó, chegando lá na cidade, eu vou reunir vocês e vou dizer como que vocês fazem pra descobrir se a pessoa é maçom. E a gente tentava pressionar na viagem, pressionar. Aí reuniu a gente, chegamos em Uberaba, primeira coisa no hotel, reuniu. Falou, vou falar com vocês, peço discrição, que vocês não falem, fez um mistério todo. Como é que vocês fazem pra descobrir se a pessoa é maçom? Eu falei, então, como que é? Ele olhou pra mim e falou assim, você olha pro cara, no olho dele, olha no olho dele e fala assim, você é maçom? Eu falei, mentira. Para de show, só. E não falou se era maçom. Então tem esse mistério que as pessoas querem saber e vai colocando e pontuando aquelas coisinhas ali, mas um mistério também que instiga um pouco e coloca um pouco mais discreto ainda a instituição, né? Sim, exatamente. É bem por aí mesmo. Rodrigo, é o seguinte, como todo podcast, eu tenho um quadro dentro do podcast de Frente Comigo. E aí o seu quadro não é diferente. Eu trouxe algumas perguntas dos leigos, dos profanos, que vão te fazer aqui. E para eu não cometer o erro de atropelar as perguntas deles, eu vou já abrir o quadro no início do podcast, beleza? Perfeito. Então, coloca pra gente agora o quadro especial Mistérios à Parte, com o nosso querido Grão-Mestre. Coloca... E mistérios à parte, você vai agora ter a oportunidade de saber perguntas comuns das pessoas. Por isso, me mandaram aqui no meu Instagram e aí eu vou repercutir agora com o nosso querido Rodrigo, o grão-mestre da maçonaria. Coloca pra gente a primeira pergunta aí, por favor. Bom, minha dúvida é do porquê que as mulheres não podem participar da maçonaria. Essa é a Maiara, jornalista, e já está reivindicando ali, talvez, o espaço das mulheres. De fato, as mulheres não podem participar da maçonaria? Eu diria que sim e não. Porra. Resposta misteriosa. Mais mistérios, né? Mas vamos lá. Bom, primeiro, Maiara, obrigado pela sua pergunta. Muito boa pergunta. Bom, a gente tem que entender o contexto histórico em que a maçonaria foi moldada, acho que a gente pode dizer assim.
A maçonaria, como a gente conhece hoje, ela começou na Inglaterra em 1717. Então, tem mais de 300 anos na Inglaterra. Vamos imaginar a Inglaterra vitoriana, a Inglaterra de 1717. Qual que era o papel da mulher na sociedade? Naquele momento, qualquer grupo, qualquer clube, qualquer instituição que fosse formada teria uma certa segregação, uma palavra Sim. complicada, pesada, mas entendendo o contexto histórico, acho que a gente tem que entender que naquele momento as mulheres não tinham espaço na sociedade. Se a gente comparar com o que a gente vive hoje, é um absurdo completo. Mas no contexto daquele momento, naquele universo, é o que existia, é o que acontecia. Muito antes assim, de qualquer movimento das sufragistas, qualquer movimento feminista, que tão importantes para construir, né, a sociedade como a gente tem hoje, naquele momento era completamente diferente. E a maçonaria, desde sempre, é uma instituição muito tradicionalista, muito arraigada mesmo a essas tradições, a tudo isso. Então, isso, mesmo com a mudança, com a evolução da sociedade, essa tradição acabou sendo mantida. Só que a gente entende a importância da mulher, não só para nós maçons, assim, todo mundo, a gente precisa da figura feminina, daquela sensibilidade, daquele olhar diferenciado que só uma mulher tem. E compreendendo e valorizando a figura da mulher, foram criadas ao longo, né, do tempo, ao longo da história, formas de inclusão. Então hoje nós temos algumas maneiras onde as mulheres podem e devem se unir a nós maçons dentro do nosso trabalho, para nos ajudar a realizar o nosso trabalho. E aí eu vou citar 3, bem básicas e bem simples. Primeiro, aliás, é importante a gente dizer que a maçonaria funciona em células locais, que são as lojas maçônicas. Então, Inclusive o termo loja foi evolução também, né? Que no passado não era meio que loja, né? Era os alojamentos da época do início, né? Exatamente isso. Só que, na verdade, o termo loja é meio que uma corruptela mesmo. É uma tradução, não sei se eu posso dizer equivocada, mas uma tradução meio desviada do termo lodge, que é o alojamento em inglês, e que acabou virando, em português, virando loja. E, enfim, cada loja maçônica, não todas, mas a grande maioria, tem um departamento feminino que chamamos chamamos de fraternidades femininas ou departamentos femininos mesmo, enfim, mas que são basicamente formados pelas esposas dos maçons e que realizam trabalhos filantrópicos, ações sociais, um trabalho fantástico que as lojas por si só também realizam, mas que sem a participação das mulheres, dessas fraternidades femininas, esse trabalho não seria possível. Uma outra situação que também já ocorre há muitos e muitos anos, desde do final do século XIX, 1875, salvo engano agora, que é a Ordem da Estrela do Oriente, que é um grupo, que é uma organização paramaçônica, quer dizer, algo que está caminhando lado a lado com a maçonaria, mas não é maçonaria, mas está dentro daquele guarda-chuva da família maçônica, que congrega juntos numa mesma reunião os maçons e mulheres. Olha só. Que inicialmente eram apenas familiares, assim, por exemplo, esposas, mães, filhas, sobrinhas e tal, que hoje já está aberto à sociedade também. Hoje já não existe essa necessidade, essa exigência do parentesco maçônico. E um outro grupo, que já juvenil, que são ordens paramaçônicas juvenis, existem algumas também, sempre nessa linha de unir a família, e que é a Ordem das Filhas de Jó, que é uma organização para meninas de 11 a 20 anos,
também. Inicialmente, todas eram filhas de maçons, hoje já não existe essa exigência mais. Então, existem formas e caminhos para que as mulheres participem. Filhas de Jó, me chamou a atenção Filhas de Jó. Nome. Isso. Tudo baseado em lendas, em lendas não, em histórias bíblicas, em relatos, né, do livro de Jó dentro da Bíblia, uma simbologia muito bonita, muito carregada de significado, de simbolismo, e que também fazem um trabalho muito bonito. Rodrigo, agora me chama a atenção o seguinte, quando você fala lá atrás que existe um braço que as esposas dos maçons praticam a filantropia, criou uma semelhança com o Estado, porque hoje você tem um Estado, por exemplo, governador, a esposa do governador tem um papel importante, né, que é ligado a essa parte filantrópica, uma ação, e geralmente tem muito disso, né? Então tem essa semelhança do Estado com a maçonaria, tem um perfil parecido? Existe uma estrutura organizacional dentro da maçonaria que é próxima, talvez, aí de uma estrutura de Estado? Até certo ponto, sim. Existe uma estrutura administrativa, uma estrutura hierárquica, mas ela não necessariamente é um espelho. Entendi. Ou pelo menos um facsímile mesmo, assim, do que é a estrutura do Estado. Mas existe uma estrutura organizacional, existe todo um organograma complexo dentro da administração da maçonaria, que até certo ponto, sim, se assemelha à estrutura de Estado, sim. Então tem sentido. Vamos para a próxima pergunta aí. Mistérios à parte, coloca aí pra gente. A minha pergunta é sobre a abrangência da maçonaria. Se ela restringe-se ao Brasil, ou se ela é também a nível mundial, ou se tem em outros países. Esse é o Dr. Albert Patrocínio, advogado na área do direito do trabalho. É uma pergunta boa, né? Sim, sim. Bom, Dr. Albert, também muito obrigado pela sua pergunta. Como eu disse na pergunta anterior, onde eu expliquei, né, que a maçonaria, como nós temos hoje, começou em 1717 lá na Inglaterra, eu acho que de certa forma já responde. Mas nós costumamos chamar a maçonaria, isso internamente, né, de maçonaria universal, porque ela tem esse caráter de universalidade, de estar presente. Como a Igreja Católica. Exatamente, como tantas e tantas outras instituições. A maçonaria está presente em todas as partes do mundo e nós hoje temos grupos funcionando em atividade nos 5 continentes. Não posso dizer que em todos os países do mundo, mas em boa parte dos países do mundo, em boa parte das nações organizadas, tem lojas maçônicas funcionando, trabalhando. Temos maçons espalhados por todo o mundo, por todo o Brasil, obviamente, também. E, enfim, nós temos uma capilaridade muito boa, mas, como nós dissemos lá no início, né, na apresentação, cada um tem a sua jurisdição, tem a sua abrangência. Nós estamos falando aqui da maçonaria em Minas Gerais. Como existem outros grão-mestres em outros estados brasileiros e em outros países. Mas sim, a maçonaria está presente em todos os continentes, em vários países do mundo. Quando eu te perguntei sobre, comparando com a Igreja Universal, a Igreja Católica, né? Uhum. Porque a Igreja Católica, se você vai assistir a celebração, por exemplo, eu sou católico, né? Talvez não tive a oportunidade de falar. Se você assiste uma celebração católica em outro país, segue os mesmos ritos. A questão da maçonaria também tem isso, esse paralelo, ou existe respeito de uma cultura regional? Por exemplo, nós somos mineiros aqui, então a abordagem em Minas é bem diferente do que seria, talvez, na Inglaterra? Boa pergunta também. Mas não. Nós temos sim diferenças de forma de trabalho, mas essas diferenças não são regionais. Elas não são devidas a questões locais ou a questões culturais. Isso. São formas diferentes de se trabalhar. Lógico, não é exatamente a mesma situação, mas fazendo um paralelo com a própria questão da Igreja Católica, do mesmo jeito que nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana e nós temos a Igreja Católica Ortodoxa, que as duas são católicas, mas elas têm ritos diferentes.
Dessa mesma forma, nós temos ritos diferentes dentro da maçonaria e que, como eu disse, não são definidos pelo local de atuação. Dentro de um mesmo local, nós temos vários ritos diferentes sendo praticados. Nós temos aqui em Minas Gerais vários ritos diferentes sendo praticados. Mas a essência é a mesma, em qualquer lugar do mundo. Tem pilares que não mudam. Sim. Que é a base, sim, né? Isso. Legal. Vamos agora para mais uma pergunta, mistérios à parte. Coloca aí, Léo. Fala galera, olha só, eu tenho uma dúvida sobre a maçonaria. A maçonaria é ligada ao governo ou tem algum viés político? Aí, ó, já adiantei um pouco. Fala galera, olha só, eu tenho uma dúvida sobre a maçonaria. Obrigado, Wagner, pela a maçonaria participação. é ligada Tem ao governo? algum viés político? Como é que é? Bom, Wagner, não. Nós não temos esse viés político. É claro que o ser humano é um ser político, né? Exatamente. Por natureza, por definição. E todos nós fazemos política 24 horas por dia. Em casa, com a família, no trabalho, na escola, com os amigos. Enfim, nós estamos fazendo política 24 horas por dia, o tempo todo. Não tem jeito de fugir disso. Mas dentro da maçonaria, nós trabalhamos sim questões políticas, mas questões ligadas a políticas públicas. Se nós lutamos e trabalhamos por questões de segurança pública, de educação, de saúde. Então, essas questões políticas mais ligadas especificamente a políticas públicas são tratadas diariamente pelos maçons e dentro das lojas maçônicas. Mas nós temos um princípio de não nos envolvermos, em hipótese alguma, em questões político-partidárias. Justamente para evitar problemas, porque acho que discussões político-partidárias, hoje em dia isso está muito claro. Vai para o campo da divisão. Exatamente, e não é o propósito. Não é, nós estamos aqui para buscar a união, para buscar trabalharmos todos juntos. Então, temos esse princípio, e isso é um princípio básico, internacional, em qualquer lugar do mundo que estivermos com um maçom. Fala assim, vamos tratar de política, chegou nesse ponto, para que daqui eu não posso avançar. Mas aí nós estamos tratando talvez de temas que politizam, que segmentam. Agora, mas tem grandes políticos que são maçons, né? Sim, temos grandes personalidades que são maçons, mas a questão eles não são maçons porque são políticos. Assim, talvez eles tenham chegado à política por serem maçons, não sei, também acho que não. Mas se eles estão na maçonaria, são porque eles preenchem alguns requisitos, porque eles são pessoas de bem, porque eles são homens que buscam aqueles objetivos que a gente está falando desde o início, de buscar o melhoramento da sociedade, de buscar o aperfeiçoamento humano. E a política é um meio de se conseguir isso. Então, talvez, por enxergar essa oportunidade, por enxergar esse caminho possível para ajudar na realização dessa grande obra que nós temos, eles tenham embrenhado por esse caminho da política. E a maçonaria tem algum compromisso com o social? Realiza obra social? Como você disse, uma loja ali tem um compromisso em fazer uma ação social, de ajudar o próximo em alguma... Tem como, por exemplo, tem uma fraternidade espírita? Sim, nós temos ações sociais corriqueiras, tanto em nível micro quanto em nível macro mesmo. Assim. Temos várias e várias ações. Tudo aquilo que nós pessoalmente podemos fazer. Vou fazer uma ação, praticar o bem, ajudar uma pessoa em necessidade ou ajudar uma instituição dentro das minhas possibilidades. O que eu consigo fazer sozinho é muito menos do que eu consigo fazer em grupo. Então nós nos unimos e, como um grupo organizado, praticamos ações que talvez tenham uma abrangência um pouco maior do que teriam se cada um de nós estivesse fazendo isoladamente. Bacana, então é legal esse compromisso. Coloca pra gente mais uma pergunta aí, que a gente tem um povo curioso danado aí. Olá, tudo bem? Eu não conheço ninguém que faz parte desse grupo de pessoas. E a minha dúvida
Para entrar para a maçonaria, tem que ter uma vida financeira melhor ou qualquer pessoa pode entrar? Esse é o Fernando Pires, ele é cinegrafista da TV Alterosa. Ele tava doido para saber isso. Ele falou, Pablo, eu não sei, eu tenho um amigo ele falou que ele já identificou, que ele tem uma vida financeira diferente, e ficou curioso para saber se é só gente rica que pode ser maçom. Uhum. Bom, tem... Fernando? Fernando Pires. Fernando, tem muita lenda também em torno dessa questão financeira, desse poder econômico dos maçons. Fala-se muito que quando o cara entra para a maçonaria, ele fica rico. Se ele não é rico, ele fica rico. Tem isso. Eu tô esperando, minha hora vai chegar então, né? Se o grão-mestre não chegou, não entra não. Mas, se assim, o objetivo é esse, não vai não. Pois é, não é por isso. Esse não é o caminho, não. Não, Fernando, assim, é claro que como qualquer outra associação, a gente tem custos, tanto para manutenção da própria instituição em si, como também para realizar essas ações que a gente faz, que a gente promove. Então é lógico que tem custo. Mas esse custo é alto? Não, não é. O custo varia de loja para loja, não dá para falar que custa tanto para ser maçom, não dá para falar. Mas eu posso falar que esse custo não é alto e que é possível e é acessível a qualquer pessoa que tenha vontade. A única exigência que nós fazemos é que um candidato a entrar para a maçonaria, a condição financeira dele tem que ser suficiente para que ele possa arcar com todos esses compromissos, né, com essa responsabilidade com os custos da instituição, com as mensalidades, enfim, com todas essas taxas, que, repito, não são altas, mas que ele possa fazer isso tudo sem prejudicar o sustento da sua família. Porque não adianta falar assim, eu quero que essa pessoa esteja conosco, trabalhe conosco aqui. E ele vai pagar tudo em dia, ele vai cumprir os seus compromissos financeiros com a maçonaria. Mas eu sei que lá na outra ponta, a família dele está sendo prejudicada. Então isso é inadmissível. Então esse é o único requisito. Você tem que ter condições de arcar, né, com esses custos. Mais uma vez, repito, que não são altos, mas sem comprometer o seu sustento e o sustento da sua família. Você falou uma coisa importante sobre a família. O maçom, a pessoa que define, de certa forma, entrar para a maçonaria. Claro que nós vamos falar sobre isso, os critérios, os parâmetros, como é possível. A estrutura familiar é considerado? Sim, a família é muito importante para nós. Nós valorizamos a família como um dos pilares mais importantes do ser humano. Como eu falei lá no início, quando eu estava falando da questão da mulher, a gente não consegue tratar uma pessoa, um homem ou um ser humano mesmo, isoladamente. A gente só consegue compreender essa pessoa de uma maneira completa quando a gente pensa na família dele, ao lado dele. Então, os valores familiares são fundamentais, são importantíssimos para qualquer maçom e para a maçonaria como instituição também. É um pré-requisito. Sim. Entendi. Nós temos mais uma pergunta? Coloca pra gente aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É verdade que o maçom se identifica com o outro através de gestos? Que eu já ouvi falar, mas eu não tenho certeza, gostaria de saber. Essa é a Cida, ela é empresária. Cida, gente fina demais. Ela me falou isso, eu achei interessante. Chamou no Instagram. E foi que a pergunta foi no início que eu até comentei sobre o meu amigo Guedes. É assim que funciona? Tenta responder isso aí, que é uma dúvida importante. Sim, existem formas de identificação. Inclusive, muito se fala sobre o segredo da maçonaria, né? Inclusive, muitos aqui talvez estejam assistindo esse podcast pensando, aqui eu vou descobrir os segredos da maçonaria. E a gente brinca, claro que aí já vai muito num tom de brincadeira também, a gente tenta levar a coisa de uma maneira mais leve, até porque a gente fala assim, a gente tem que ser sério, mas a gente não precisa ser sisudo. A gente não precisa, a gente tem que levar a coisa de uma maneira leve. A vida pede essa leveza, é exatamente. E
a gente costuma dizer assim, que qual que é o grande segredo da maçonaria? O segredo da maçonaria é não ter segredos. Só que é claro que tem. Mas quais são os reais segredos? São exatamente esses que a Cida perguntou. São os meios de reconhecimento. Como você falou do Guedes. Se você, conversando com ele, talvez não tivesse essa identificação. Se eu estivesse junto com ele, 5 minutos de conversa, talvez, mesmo sem falar de maçonaria, talvez eu percebesse que ele é maçom e ele percebesse que eu sou maçom também. Porque existem meios, e esses meios são... Temos palavras? Sim. Temos gestos? Também. Apertos de mão diferentes? Sim, existem. Então, assim, tem muita lenda em torno da maçonaria? Tem. E em torno especificamente dos segredos da maçonaria. Mas os segredos, basicamente, são os meios de reconhecimento, as formas com que um maçom tem para reconhecer outro maçom. Por exemplo, você é um gerente de banco, aí você está lá atendendo um cliente. E ali na conversa você percebe por algum sinal que ele é maçom. Aquilo te deixa mais confiante para ceder um empréstimo? Afinal de contas, é um maçom. Sim, né? Assim, na verdade, nesse ponto, é claro que assim, os cuidados têm que existir da mesma forma e a gente tem que tomar muito cuidado até para não ter um favorecimento, que é sempre muito complexo, né? Algo complicado da gente tratar no mundo. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que ser muito cauteloso para evitar um favorecimento, talvez não tão justo em comparação com outro cliente que poderia estar sentado ali na frente. Mas é claro que dá um nível de confiança um pouco maior, porque você sabe que está tratando... Talvez eu tinha que mudar a pergunta, né? Então você vai comprar um colchão para saber, ele está dizendo que é bom, mas você percebeu que ele é maçom, então você confia. Sim, aí melhor, aí ficou mais fácil. Melhor então. Sim, com certeza, porque você sabe que você está tratando com alguém que tem os mesmos valores que você carrega, que tem princípios, que tem uma carga de valores mesmo. Eu acho que é difícil de falar sem repetir a palavra, que tem uma carga, um conjunto de valores que são similares aos seus. Então você sabe até onde aquela pessoa pode chegar. Então isso aí te dá um nível de confiança um pouco maior, sim. Ah, legal. Agora, assim, partindo por outras perguntas, as pessoas que nos mandaram, foram muitas perguntas, só que não dá pra gente mostrar todas aqui. O povo quer saber também o seguinte, se de fato pode ser considerado uma religião, talvez, ou, por exemplo, uma seita, porque existe esse mistério. O povo, tem prédio aqui de maçonaria que não tem janela. Por que não tem janela? Então, a gente pode considerar uma seita ou pode dizer que maçonaria é religião? Não. A maçonaria não é uma religião, não é uma seita. Muitos maçons podem até não gostar de ouvir isso, mas assim, a gente sendo muito pragmático, e nesse momento acho que é importante essa objetividade, né? A maçonaria se assemelha muito mais a um clube de serviços do que a uma organização religiosa. Nesse sentido, ela é muito mais próxima, por exemplo, de um Lions ou de um Rotary do que de uma igreja. Nós temos elementos e valores religiosos? Sim, temos. Mas, por exemplo, e aí isso aqui é algo que eu posso falar assim tranquilamente. Você nunca vai assistir a uma reunião maçônica em que a Bíblia não esteja lá, presente dentro da sessão. Você nunca vai assistir a qualquer evento maçônico que não comece com uma oração. Na verdade, é uma oração no sentido de uma invocação de Deus. Falando assim, eu preciso que Deus esteja aqui conosco para nos proteger e guiar os nossos passos. Então, existe uma religiosidade? Sim. É uma religião? Não. E da mesma forma como eu falei da questão política, respondendo a uma das perguntas, que nós não temos essa ligação política por princípio,
nós também não podemos discutir religião sectária, porque isso também é uma forma de desavença. Isso. Então, respeitamos todas as religiões, respeitamos toda forma de crença, toda forma de manifestação religiosa mesmo, mas nós não somos uma religião. E, aliás, um ponto interessante é que um dos requisitos mais básicos para que um candidato seja admitido como maçom é que ele creia em Deus. Isso, essa pergunta eu ia fazer. Coincidência. É necessário que... Isso é uma condição sine qua non. Você fala assim, eu sou um ateu. Ok, você pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ser o meu melhor amigo, mas não cabe na maçonaria. Então, dentro da maçonaria não é discutido, assim, estamos falando de Bíblia. Sim. E ali, quando tratado Jesus da mesma forma, ou é só Deus e pronto? Porque tem religião que diz, pô, aí perdoa, não que maçonaria seja religião. Sim, sim. Mas tem grupos que dizem, olha, eu não acreditei que Jesus é o novo Messias, que a volta... Tem essa descrença ou não tem isso? Essa invocação de oração é com base em Deus, Jesus, esse parâmetro que eu, pelo menos católico, creio? Não. Para nós nos concentramos apenas na figura de Deus. Certo. Na verdade, dentro da maçonaria, nós chamamos essa divindade de grande arquiteto do universo. É uma nomenclatura muito própria, muito característica da maçonaria, justamente para fugir um pouco da questão religiosa. Nós estamos falando daquele princípio criador que criou o universo em que nós vivemos. Então nós não estamos falando do Deus em geral, nós não estamos falando de Buda, nós não estamos falando de um Jesus, do Messias, ou dessa ou daquela religião. Então nós nos concentramos apenas nesse princípio criador que criou o universo em que nós vivemos. Eu percebo que é sempre pensando em nada de desunião. É sempre algo que fica igualitário. Então, não vou nem perguntar se fala de Cruzeiro e Atlético lá, né? Pelo amor de Deus. Depois das reuniões fala-se muito. Entendi. Agora, interessante isso. Agora, voltando um pouco lá atrás, quando você respondeu a pergunta do Fernando, com relação às pessoas que querem ser. Então, desde que tenha uma base religiosa, talvez uma base na família, como que essa pessoa faz, por exemplo, se ela quer ser maçom? Ela tem que ser convidada, ela tem que ser cadastrada? Como que funciona isso na prática? A maçonaria acaba que, por esse mesmo caráter mesmo de discrição, ela é muito reservada e, de um modo geral, assim, posso dizer quase que via de regra, para ser admitido como maçom, você tem que ser indicado e convidado por um outro maçom. Mas existem casos, isso assim, mais de um caso, isso aqui em Minas Gerais já aconteceu algumas vezes, e em outros estados e em outros países mais ainda, de que pessoas comuns que não tinham, como ele mesmo disse, eu não conheço nenhum maçom, não conheço ninguém ligado a isso, mas tenho interesse, tenho vontade, gostaria de conhecer um pouco mais, e faz um contato, às vezes manda um e-mail pelo Instagram, ou entra no site, preenche um formulário de contato, coisa bem simples, assim, meu nome é fulano de tal, eu gostaria de conhecer, tenho muito interesse, mas não conheço ninguém, queria conhecer. E em algumas situações, e como eu disse, isso não é comum, isso não é regra, isso é muito mais a exceção, mas já aconteceu em potências diferentes, em grupos diferentes, de que essas pessoas que manifestaram o interesse foram procuradas pela maçonaria, meio que de uma forma despretensiosa inicialmente, mas vamos conhecer. E faz um primeiro contato, e conhece e vai aprofundando. Depois de um tempo, fala assim, essa pessoa tem perfil para estar conosco, mesmo não tendo sido indicado. Então vem para cá. Ou não, esse daqui não, acho que não é bem a cara dele. É uma pessoa boa,
uma pessoa que tem princípios e tal, mas eu acho que não vai se encaixar. Deixa de lado. Então, agora, é possível, mas não é comum. Beleza, a pessoa quer ser maçom, ok, eu tô conhecendo um pouco, né, de forma superficial, vamos dizer assim, mas o que a pessoa ganha por ser maçom, então? Por que o cara falou, poxa, quero ser maçom, acordou com aquele pensamento, mas qual que é o positivo? Eu sei que muita coisa você não pode falar, mas por que a pessoa vira maçom, o que muda na vida dela? Essa pergunta, primeiro de cara eu já posso dizer, dinheiro não é, né? Como eu já disse ali. Mas o que a gente pode dizer é que a pessoa se torna uma pessoa melhor. Isso tem alguns adágios assim dentro da maçonaria que são muito, muito fortes. E um deles diz que um dos objetivos da maçonaria é transformar homens bons em homens melhores. Assim, como eu disse agora há pouco, né, explicando esses requisitos para admissão, nós temos que ver os princípios, os valores, e se aquela pessoa já tem um perfil interessante para a instituição. Aí, se a pessoa já é uma pessoa boa, nós queremos que esteja conosco. E aqui nós vamos trabalhar e desenvolver, elevar esse perfil para que aquele homem que já é bom se torne ainda melhor. E uma das melhores pagas que nós recebemos ali, nessas tantas viagens que como grão-mestre eu tenho que fazer e rodando esse estado gigante que é Minas Gerais, em vários e vários lugares, conversando com familiares dos maçons, com esposas, com filhos, e quando eles viram para mim, falaram assim, Rodrigo, meu marido ou meu pai é outra pessoa depois que entrou. Sensacional. E eu acho interessante porque aí você me levou para uma reflexão que, com base no princípio que eu aprendi aqui agora, né, que tem a fé cristã, a família, são bases importantes, acho que são as mais valiosas, como você citou, e dentre outras, né? E aí você cria mesmo um ambiente, e aí o fator de qualquer sucesso na vida, seja na área familiar, seja na área até financeira, aí eu vou entrar para essa área, é a ambiência. Então você passa a concentrar um grupo de pessoas que tem uma ambiência determinada, uma ambiência que tem compromisso com a família, que tem compromisso com o bem-estar próprio, que tem compromisso com a fé. E aí o resultado vem de fato. Então eu acho que aí eu consegui entender um pouco de um grande benefício em essa pessoa de fato ser maçom, que ela se transforma assim na vida em decorrência desse ambiente que ela começa a conviver. Legal, comecei a gostar desse trem aí. Agora, eu até notei... Sua compreensão foi perfeita. Não faz sentido. Sim. Eu havia visto uma palestra na sexta-feira do meu amigo Cândido, ele tem uma história incrível, ele é hoje piloto de avião, mas no passado tinha um lava-jato de rua. Então ele tem uma história bem legal. E hoje ele considera que o sucesso da vida dele hoje, para onde ele quer chegar e onde ele motiva ele, é o ambiente em que ele tá. E isso tem trazido resultado positivo. Então acho que é isso para a vida da gente. Sim. Que bacana. Legal demais. Agora, beleza. Falamos aí da questão. Eu queria voltar num tema que é polêmico até, que nós falamos lá no passado, que ainda é muito mito. Mas ainda assim eu quero espremer essa pergunta. Esses encontros ocorrem, beleza, pessoas boas, reunidas com boa intenção, mas tem algum ritual que é diferente dentro desses encontros? Porque não é possível que o povo fala tanto da maçonaria, não tem um ritual diferente, não tem uma fumaça, não tem nada. Sim, nós temos rituais. Esses rituais obviamente são restritos também, são secretos, mas o ritual basicamente é um roteiro da reunião. Como, por exemplo, fazendo de novo o paralelo com a Igreja Católica, chegamos dentro da igreja, numa missa, pegamos lá o missal. Tem lá agora é a homilia, agora é a comunhão. Levanta, senta, ajoelha. Tem isso tudo. Nós temos o nosso manualzinho, o nosso ritual lá, onde todos esses procedimentos, esse passo a passo está ali descrito, com todas as falas, todas as participações, as movimentações. E dentro da reunião, mas isso, assim, existe esse ritual? Sim, mas é um ritual muito simples. O que eu posso dizer, o ponto alto de uma reunião é justamente a parte em que o ritual para e se abre para essas discussões, onde nós vamos tratar mesmo desses assuntos relevantes
o que nós vamos fazer em benefício da sociedade, o que nós podemos fazer, o que nós precisamos fazer. Então, esse talvez seja o ápice de uma reunião maçônica. Falando em ritual, eu separei algumas imagens suas, né, nas redes sociais, pessoais. Eu queria pedir até o Léo para colocar pra gente. Eu acabei não chamando no início, eu queria ter chamado. Essa aí é uma imagem da sua família lá, pessoa vivendo uma vida normal. Então, maçom também leva uma vida normal, né? E ali parece que você tá em viagem, convivência com a família. Aqui, tá aqui na tela, tô olhando pra lá, oh meu Deus do céu. Tá aqui, ó, olha que bacana. Sim, sim. É uma rotina que você leva também, como é que seria a palavra, né? Administrando, né? À frente desse núcleo de pessoas, mas também dá pra você levar uma vida tranquila com a família, né, Rodrigo? Sim, não, tem que ter, a gente tem que ter esses momentos aí. É um trabalho, como eu disse, muito prazeroso, muito gratificante, mas é muito desgastante. É verdade. E exige muito de dedicação, exige muito tempo. E então, quando nós conseguimos ter um tempinho para estar com a família, isso é maravilhoso. Tudo, né? Assim, Agora tem outras fotos também que mostram parte de algum ritual, que eu vou chamar assim, né? Sim, sim. Esse aí, por exemplo, é uma foto pública, vamos dizer assim, né? Sim. O que ocorreu nessa foto? E essas pessoas todas com esses colares, é uma coisa bem chique até, né? Sim, essa foto especificamente foi numa conferência de grão-mestres na América do Todos esses Norte. personagens são grãos-mestres. Boa parte. Os que estão assentados, todos são grão-mestres. A fila de trás dos que estão em pé são assessores. Mas isso aí foi uma conferência de grão-mestres que aconteceu nos Estados Unidos. Isso acontece anualmente. Sim. E existem eventos internacionais, temos eventos locais, nacionais, continentais e internacionais. Esse é específico da América do Norte e acontece todos os anos. E lá são discutidos também, discutidas diretrizes, orientações para formas diferentes de trabalho, a troca de experiências. E esses colares aqui? São colares que mudam, né, de uma pessoa para outra? Isso define a posição dessas pessoas dentro da maçonaria? Os colares, sim, eles determinam a posição. Eles têm alguns símbolos, alguns elementos nos colares que, assim, quando a gente conhece, batendo o olho, você já sabe o que aquela pessoa é. Então, os elementos são comuns. A forma dos colares, às vezes, elas variam um pouco. Nessa foto mesmo, a gente tem algumas formas um pouco diferentes. Mas os elementos que estão em um e outro são todos os mesmos. Mas o colar é exatamente um elemento distintivo do cargo e da função que a pessoa está ocupando naquele momento específico. Que bacana. Tem outra imagem também mostrando ali? Sim. Essas duas imagens já são locais, são eventos que aconteceram aqui em Belo Horizonte, dentro da nossa grande loja. São imagens de duas assembleias da nossa grande loja, onde nós temos a presença de todo o povo maçônico mineiro reunido também para tratar dos assuntos que são inerentes, né, à nossa Isso é dentro de uma loja? Isso aí é na sede da grande loja. Da grande loja. Aqui em Belo Horizonte. Rapaz, chama atenção aqui. Eu vou, com todo respeito, viu, LF Studio, vou posicionar com a garrafa aqui mesmo. Tem um olho na sua cabeça. Olha aqui o que ele é. Sim. Como não achar misterioso? E aí eu tô falando de um profano pra maçonaria. Tem aqui o símbolo, parece uma lua, um sol, não sei o que é isso. E aí você tem um triângulo ali em cima. Eu sei que muita coisa não pode ser dita aqui, mas isso é misterioso, rapaz. Nós temos, sim, uma série de símbolos que vão... cada símbolo com a sua explicação, pensando na questão da iconografia mesmo, né? O símbolo tem um significado e que muitas vezes esse significado varia de uma cultura para outra. Então, os significados de cada um desses símbolos são muito próprios à maçonaria, são muito próprios do nosso trabalho, do nosso universo. Mas cada elemento que está presente aí tem sim o seu significado e tem algo, fala algo de uma maneira especial para nós maçons. Que legal. E aqui eu tô vendo que vocês estão mais sorridentes, aqui é um posicionamento mais sério, era um outro momento mesmo, né? O povo é mais sério mesmo assim, ó.
Não, são momentos diferentes, assim. A foto de baixo foi tirada durante a sessão, então só todos de pé aqui só pra gente registrar. E a de cima foi após o encerramento da sessão, vamos só juntar. Essa foto de cima somos os 3 dirigentes da nossa grande loja de Minas Gerais, porque isso aí é interessante, que a estrutura administrativa também varia de um grupo para outro. Em outros grupos, talvez na maioria deles, nós temos... A direção é feita a cargo de 2 pessoas, que seria o grão-mestre e o grão-mestre adjunto. No caso da nossa grande loja, nós temos o grão-mestre e os 2 grandes vigilantes, que são como se fosse o primeiro e segundo vice-presidente da instituição. E aí são os meus 2 companheiros de trabalho. Eu ia te perguntar agora quem são, que legal. Que bacana. Pois é, então são muitos mistérios, né, que a maçonaria tem, mas aqui você tá me mostrando um lado positivo. Eu confesso pra você que eu tô tendo um olhar diferente pra maçonaria. E acredito que quem tá assistindo esse podcast também deve estar, assim, tirando muitas dúvidas e entendendo um pouco com mais carinho, né? Inclusive, você que tá assistindo esse episódio até esse momento, comenta aqui o que você tá achando desse bate-papo, se a maçonaria pra você ainda é um mistério, ou se você ainda tem alguma dúvida, comenta aqui também, que depois o Rodrigo vai te responder no pessoal aí, para que você fique sem dúvidas sobre a maçonaria. E é importante também a gente ter muito respeito nos comentários, tá, gente? Nós estamos falando da internet, é um campo muito aberto a todos, né? Mas aqui a intenção desse podcast é, de fato, mostrar, desmistificar a maçonaria, que, pelo meu ver, até o momento aqui, muita coisa que eu estava pensando lá no passado é bem diferente o conceito agora. E mudou, de fato, o meu conceito. Agora, uma dúvida que eu tenho. Viajei há poucos dias para Paraty. Nós falamos que no passado era muito forte o envolvimento da maçonaria, e isso causou um pouco de ciúmes também na Igreja Católica, eu vou dizer assim, pelo pouco que eu pesquisei. Só que lá em Paraty, por exemplo, nos corredores, né, da Estrada Real ali, existem muitos símbolos ligados à maçonaria. E ali eu vejo uma relação que algumas pessoas conversando ali da cidade, os caiçaras, né, disseram que a relação da maçonaria com a Igreja Católica naquela época era mais forte. Houve um momento de distanciamento no Brasil e aproximação da Igreja Católica, por exemplo, com a maçonaria? Existe um certo distanciamento de parte da Igreja. Existem, isso já não é de hoje, isso já vem já de algum tempo, algumas bulas papais que foram publicadas, né, contra a maçonaria. Excomungando até, exatamente, né? Exatamente. E isso permanece até hoje. Sim, sério? Sim. Mas, como eu disse aqui, como eu espero ter deixado bem claro, nós não só não temos nada contra nenhuma religião, não estou falando só da Igreja Católica, como nós trazemos essa religiosidade para dentro das nossas sessões. Assim, essa questão religiosa, apesar de não sermos uma religião, isso é importante ser enfocado, é muito importante para nós. Essa espiritualidade é muito importante para nós. Mas existe um distanciamento com a Igreja Católica? Sim. Em algumas regiões, um distanciamento muito forte. Em outras, nem tanto. Em algumas regiões, inclusive dentro do nosso estado, as nossas lojas conseguem trabalhar lado a lado com a igreja e fazendo trabalhos espetaculares, fazendo ações fantásticas em parceria com a igreja. E a gente trabalha dia após dia para tentar desmistificar mais essa questão e quebrar barreiras que eventualmente ainda existam. Nossa luta diária, uma das nossas lutas diárias é justamente nesse sentido, de mostrar não só para a igreja como instituição, mas mostrar para a população que a maçonaria, o trabalho de um maçom não só não se opõe ao trabalho da igreja, como eles se complementam. Se compõem, é verdade. Agora, lá no início da nossa conversa, não sei se nós tratamos disso durante o podcast, mas podemos ter antecipado isso aqui, que a maçonaria começou através de um grupo de pedreiros, né? Conta pra gente esse início tudo, porque eu quero depois complementar com uma pergunta trazendo para a atualidade. Uhum. De fato, a maçonaria foi criada lá atrás por um grupo de... o início dela teve esse envolvimento com esse grupo de pedreiros na Inglaterra, não é isso?
Não, na verdade, tem várias e várias teorias de como a maçonaria começou, como ela foi formada. No início do podcast eu falei um pouco sobre a formação lá na Inglaterra em 1717. Ali a gente pode dizer como o marco da formação ou da estruturação da maçonaria moderna, como nós temos hoje. Agora, dali para trás, ela já existia, só que de outra forma. E aí, como os anos vão se passando, vai ficando mais perdido no passado, começa a ficar mais nebuloso também, começa a ficar mais difícil da gente documentar. Tem documento? Sim, mas não são tão fartos e tão claros assim. Então, com isso foram surgindo várias teorias diferentes dessa origem da maçonaria. E tem várias e várias teorias diferentes. Assim como eu falei sobre a questão da definição do que é maçonaria, algumas dessas teorias são absurdas. Sempre tem. Sempre tem. Mas talvez a que seja mais aceita é que a maçonaria ela vem das corporações dos pedreiros mesmo. Seguindo a ideia daquelas corporações de ofício que existiam na Idade Média, onde cada profissão tinha a sua guilda, né? Tinha o seu grupo, o seu clube, né? Se a gente pode dizer assim. A guilda dos pedreiros teria dado origem à maçonaria. Inclusive, o termo maçom em francês é pedreiro. Olha só. Então tem essa relação, sim. Muitos dos símbolos que nós usamos ainda hoje na maçonaria são símbolos da construção civil mesmo. Nós temos esquadros, compassos, prumo, nível, enfim, temos uma série de ferramentas mesmo, ferramentas que pedreiros usam nas obras, no seu trabalho. Nós trazemos, só que com um significado simbólico. Que legal. E agora, caindo para a atualidade, então vamos falar do maçom atual. Existe uma polêmica na internet sobre a questão do cadastramento feito pela internet. Existem alguns maçons fazendo esse trabalho de internet. Tá lá, você entra no site, tem um cara que se intitula maçom, e ele inclusive fala que, você quer ser maçom? Cadastra aqui pela internet, ou seja, é um campo de milhões de pessoas que essas pessoas acabam agrupando essas outras pessoas. Esse grupo também faz parte da maçonaria ou é talvez uma abordagem leviana ali que não se sustenta, não é regular, vamos dizer assim? A gente tem que ter muito cuidado hoje em dia para tratar de um assunto desse, que acaba sendo muito polêmico mesmo, e especificamente, principalmente quando a gente está falando da internet. É uma terra de ninguém, né? A gente solta uma palavra que hoje essa palavra já não é nossa mais, né? Já espalhou. Então a gente tem que ser muito cauteloso para tratar disso. Mas um dos grandes problemas que nós enfrentamos na maçonaria é que justamente por ser uma instituição muito antiga e mundial, a maçonaria em si não tem dono. Não é uma marca registrada, assim, não é falar assim, isso aqui é propriedade dessa pessoa ou dessa instituição aqui. Não, a maçonaria acaba se tornando uma marca de domínio público. Então, qualquer pessoa que crie um grupo, se intitule maçonaria e comece a desenvolver o seu trabalho, é maçonaria, sim. Só que é diferente do que a gente faz? Provavelmente sim. Nem sempre é regular? Nem sempre é regular. E aí a questão da regularidade é o que a gente tem que tomar cuidado. E como eu falei no início, no Brasil nós temos 3 vertentes regulares da maçonaria, que são as grandes lojas estaduais, como a nossa grande loja maçônica de Minas Gerais, os grandes orientes estaduais, que em Minas Gerais temos o Grande Oriente de Minas Gerais, e o Grande Oriente do Brasil, que é uma instituição já em nível nacional, que tem seus braços em cada um dos estados, em cada uma das unidades da federação também. Então, se nós não estivermos tratando de grande loja, pensando em Minas Gerais,
Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, Grande Oriente de Minas Gerais, ou GOB Minas, que é o Grande Oriente do Brasil, aqui em Minas Gerais. Se nós não estivermos falando de qualquer uma dessas 3 instituições, melhor recuar e mantermos uma certa distância. Porque o risco de estarmos seguindo por um caminho talvez não tão adequado é muito grande. Verdade, isso acontece. Rodrigo, nós estamos caminhando para o nosso final do podcast, embora tenha muito conteúdo, nós vamos ter que marcar um outro bate-papo para te espremer ainda mais, eu vou descobrir mais coisas. Só que eu queria que você fizesse um fechamento, simplesmente assim, mostrando para toda a sociedade a importância desse personagem, a importância do maçom para a sociedade, a importância que as pessoas entendam a intenção dessa atuação e, claro, né, se é importante também para vocês que essa ligação seja feita. E uma mensagem, talvez mesmo, para que todos entendam com respeito que esses mistérios só servem mesmo para desunir e que as pessoas podem estar perdendo tempo, talvez, de fazerem parte de um grupo tão especial que tem boas intenções. Então, eu queria que você falasse naquela câmera ali. Bom, mais uma vez, agradecendo a oportunidade de estar aqui falando um pouco com vocês, tentando esclarecer um pouco desses muitos mistérios, né, que existem em torno da maçonaria. O que eu posso dizer, concluindo essa nossa conversa, é bem dentro dessa linha que o Pablo Thiago acabou de dizer. O trabalho da maçonaria só existe em função da sociedade. Nós só estamos aqui fazendo o que nós fazemos porque nós acreditamos que a partir desse nosso trabalho nós podemos ter um mundo melhor, podemos ter uma sociedade melhor. E realmente todos esses mitos, tudo que se fala da maçonaria, sem muito conhecimento de causa, e aí é difícil a gente falar um pouco disso, porque como conhecer algo que é tão restrito, que é tão fechado, mas temos que aproveitar oportunidades como essa que o Pablo Thiago está nos dando para esclarecer um pouco dessas dúvidas. Todas essas oportunidades são valiosíssimas e tudo que é feito, tudo que é dito sobre a maçonaria sem esse conhecimento básico só atrapalha o nosso trabalho, só dificulta ainda mais esse nosso trabalho em busca do melhoramento do ser humano e da sociedade em que nós vivemos. E a todos vocês que nos assistem, a todos os maçons que nos assistem, meu grande abraço, e os meus cumprimentos, meu respeito pelo trabalho que vocês desenvolvem. E a toda a população, a todos vocês ouvintes, não maçons, ouvintes não, né? Também. Mas a todos vocês não maçons que estão nos acompanhando, muito obrigado por me darem essa oportunidade de esclarecer um pouco do que é a maçonaria. E tenho a certeza de que nós estamos ao lado de cada um de vocês, com os mesmos objetivos que cada um de vocês. Muito obrigado, Paulo. Show de bola. Eu percebi, tá? Na hora que você falou para os maçons, você piscou 3 vezes o olho esquerdo. Eu acho que eu peguei a visão. Rodrigo, obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer mesmo. Porque realmente era um assunto que eu queria ter trazido muito tempo aqui no nosso podcast. E acredito que desmistifiquei algumas coisas, mas em breve eu te chamo para participar de novo, tá? Vai ser um prazer. Valeu demais, muito obrigado. Okay. Não posso esquecer também de agradecer os nossos patrocinadores. Fica comigo aqui que no final tem uma coisa para te contar, Agradeço ao Fernandinho da Divina Esfirra. Valeu, Fernando. Obrigado pela parceria de sempre, viu? Divina Esfirra, gente, exageradamente gostosa. Se você ainda não conhece, conheça no Instagram. Divina Esfirra tá no Instagram também. Agradecer de coração a Thaís. Alô, Thaís! A da Thaís é da Clínica da Cidade Unidade Venda Nova, viu? Você que tá precisando realizar consultas e exames com preços acessíveis, a Clínica da Cidade Unidade Venda Nova é super acessível também. Não só nas condições, mas também na localização, ao lado ali da Praça dos Taxistas, próximo a Padre Pedro Pinto, na Rua Santa Cruz, com estacionamento na frente, viu? Então, conheça a Clínica da Cidade Unidade Venda Nova, que lá tem tudo que você precisa para cuidar da saúde da sua família. Agradecer também a Consultoria Pampulha, na pessoa do meu amigo Luiz. A Consultoria Pampulha vai tratar assuntos importantes para você.
que quer rever seu financiamento, tá com taxa abusiva, tá com busca e apreensão do seu carro. Isso acontece, gente, é comum. Se não aconteceu com você, pode ser que aconteça. Já siga a Consultoria Pampulha, tá no Instagram também. Tire suas dúvidas, chame o Luiz lá, não deixe passar batido. Você tá perdendo dinheiro e vai tomar prejuízo, viu? Valeu, Luiz, obrigado pela parceria de sempre da Consultoria Pampulha. Agora, joga pra cá, sabe por quê? Eu tô vendo que você tá assistindo nosso podcast até agora e ainda não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva aqui, ó, podcast De Frente Comigo, eu, Pablo Thiago, tô sempre na tela da TV Alterosa, do SBT e agora mais perto de você aqui com o podcast. Você quer me dar sugestão? Ô Pablo, vamos falar de um tema específico, X, vamos conversar com um personagem tal. Comenta aqui, o que você gostaria de ver aqui no podcast De Frente Comigo? Quem você acha que eu deveria entrevistar? Pode ser polêmica, não tem problema. Faça seu comentário aqui que eu quero entender o que você quer assistir aqui de frente comigo. Feito isso, agradeço mais uma vez a sua participação, agradeço de coração a sua audiência, obrigado por estar comigo aqui até agora e compartilhe esse vídeo, dê seu like também, viu? Não deixe de fazer tudo isso. E o recado final é esse, onde Deus passa, nada embaraça. Tamo junto, até a próxima.